A paz do Senhor para os irmãos, Deus abençoe, amém. Deus de poder, Deus de glória à nossa igreja e todas as igrejas do nosso Brasil, pelo mundo afora, amém. Todos os irmãos em Cristo, os que não aceitaram Jesus ainda, eu creio que já estão prestes a aceitar, né? Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das vossas vidas e que possamos, né, ser atalaia do Senhor como igreja, amém. Abençoada em Cristo Jesus, como exemplo, para passarmos o Evangelho através do Espírito Santo àqueles que estão, né, buscando a verdade neste mundo. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade ao Senhor, que os irmãos estejam em oração em prol de um aos outros, né? Temos que orar um pelos outros, temos que orar pela nossa comunidade, pelos aqueles que estão nas trevas, pelos aqueles que não têm o conhecimento da palavra, amém? Que o inimigo tenta de alguma forma tirar o foco dessas pessoas para conhecer a verdade, amém? Então, quando nós conhecemos a verdade vos libertará. A verdade, ela vem para trazer a justiça de Deus na nossa vida, amém, irmãos? E nós precisamos ter essa consciência verdadeira no nosso coração, que quem transforma o homem, né, não é nós, é Deus, mas nós somos a atalaia usada por Deus para a transformação daqueles que estão ao nosso redor, amém? E nós precisamos deixar Deus nos usar de forma divina, né? Para que as pessoas sintam a presença de Deus na nossa vida. Amém? E isso vem de Deus. Isso é um dom gratuito de Deus para que eu e você possamos executar a vontade do Senhor aqui na terra para com o próximo. Amém? Hoje a palavra do Senhor, antes de anunciar a palavra aqui, começarmos, vamos entrar em oração. Eu quero falar um pouco hoje da fé. Amém? Falar da grandeza, né, de agradar a Deus, né, falar um pouco também, né, da servir a Deus, deixar esses 3 tópicos aqui no nosso coração através do Espírito Santo do Senhor, amém? Então a fé, né, servir a Deus verdadeiramente e, né, agradar o Senhor, amém? Então a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o princípio de tudo para começar a termos uma comunhão com o Senhor, agradar a Ele através da fé. Por mais que esteja diversa a nossa vida, que esteja diversa as nossas dificuldades, que seja na nossa vida, precisamos ter fé em Deus, não porque Ele pediu, mas porque nós amamos a Deus e confiamos nele verdadeiramente, né? Confiar no Senhor é ter a fé verdadeira no nosso coração, que Ele vai fazer o impossível acontecer na nossa vida. Amém? Mas precisamos, nessa fé, nessa confiança, irmãos, buscar estar olhando para Jesus, porque Jesus veio para a salvação, amém? Não podemos esquecer, porque nós estamos passando dificuldade na vida, nas situações que estamos vivendo por alguma causa, por algum fato acontecido talvez de ruim, que nós não podemos mais lutar pela salvação, amém? Nós temos que lutar pela nossa vida, para protegê-la, né, da morte, porque nós temos essa providência de Deus de cuidar da nossa vida, que a nossa vida quem cuida somos nós, de termos de estar em vigilância. Deus cuida espiritualmente quando nós temos compromisso com Deus, amém? Aí Deus cuida, Deus trata, Deus traz a proteção, né? E vamos falar um pouco de cada coisa hoje, né? Que no caso vamos falar da fé, ler a palavra do Senhor sobre a fé, sobre o servir a Deus, né? E agradar o Senhor, né? Para servir vem no termo de agradar, né? Então vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, a presença desta live, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, alcançar vidas que assim precisam ouvir essa mensagem. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha derramar de uma unção poderosa sobre cada lar, sobre cada vida que assim participar desta live, ou que vão participar depois da gravação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer uma unção do Teu Espírito, renovando as forças daqueles que estão sem fé nesta noite, que estão precisando poderosamente da Tua presença, que estão precisando, Pai querido, escolher da Tua presença nas suas vidas espirituais, sentimentais, financeiras, em todas as áreas. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha renovar as forças dos Teus filhos, da vossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Assim como os irmãos, alguns já sabem, quem vos fala é o pastor Jário, da Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal, aqui da Celândia, né? Celândia Sul, na QNM2, conjunto B, lote 45, amém? E estamos com os cultos nas terças às 15 horas, nas quarta-feiras às 19h30, amém? Por enquanto, logo após aí essa vacina, nós voltaremos com os cultos de domingo
e estaremos em oração, em louvor, em palavra nos domingos também. Amém? Então está breve, eu creio que já está chegando esse momento. E assim Deus tem nos honrado nessas orações, vai continuar honrando e continue na sua fé. Amém? Abra vossas Bíblias em Hebreus 11, verso 1, para a gente falar aqui um pouco de fé, o que o Espírito Santo quer nos trazer hoje, um renovo no nosso coração através da fé. Amém? A natureza da fé, exemplos de fé tirados dos Antigos Testamentos, né? Então, você que está com a palavra na sua mão aí, a Bíblia Sagrada, vamos estar orando, vamos estar lendo, né? Em Hebreus 11, a partir do verso 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, amém, irmãos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Glória a Deus. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, né? Da qual artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de receber, deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas, glória a Deus, do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe e crendo nela e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Então, eu quero agradecer aos irmãos que estão participando da live aí. Amém? Vamos falar, como eu falei aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Agradar a Deus, né? A servir, né? Ao Senhor, né? Verdadeiramente. E usar a fé, né? Como fundamento, né? Daquilo que agrada a Deus. A palavra do Senhor aqui é a natureza da fé e o exemplo de fé tirado dos antigos testemunhos, né? Do Antigo Testamento. Nós vemos que a fé, ela precisa ter um sonho, amém? Não? Você gera no seu coração a fé. Mas antes da fé tem que gerar um objetivo. E esse objetivo vem gerar, né? Já vem gerado junto com esse objetivo um sonho, né? Um sonho, uma conquista, que o sonho já é uma conquista, a conquista já é um sonho, né? Então, diante disso, nós estamos buscando apresentar a Deus o que nós geramos no nosso coração. O que você gerou em seu coração? Né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem, né? Então, se você deseja algo na sua vida que seja espiritual, que seja financeiro, que seja algo sentimental, né? Uma realização de um casamento, conquistar uma família, né? Trazer uma restituição, conquistar algo de posse, conquistar uma paz na sua casa, na sua vida, isso é primeiro gerado o quê? Um pensamento, um projeto, para que depois gere uma fé em cima disso. E essa fé é um dom de Deus que vem para que possamos executar nele, né, essa nossa vontade. Agora, essa nossa vontade tem que estar na vontade de Deus. Nem tudo que a gente planeja, que a gente sonha, está no coração de Deus. Por isso que as pessoas se frustram diante daquilo que pede às vezes. Porque às vezes pede coisas que não estão no coração de Deus. Como é que eu sei, pastor? Eu sempre falo isso. Que não está no coração de Deus. Quando a gente começa a falar com o próprio Deus. E Ele vai trazendo caminhos, luz, orientação, que a gente começa a perceber que aquilo não está no plano de Deus. As coisas começam a se fechar, né? Porque às vezes as pessoas vê as coisas se fechando, pensam que é o inimigo trabalhando para as coisas não acontecer. Muitas coisas acontecem com o inimigo, mas tem hora que nós conversamos com Deus, pedimos confirmação a Ele, e a confirmação é o fechamento das coisas. Dos passos que nós damos começa a ficar mais pesado, mais complicado, e a gente começa a orar a Deus para que Ele possa nos responder se aquilo é da sua vontade, e Ele vai responder no nosso coração. Não é da minha vontade, não quero você nisso, aos seus olhos é bom, mas não gere fé em cima disso. Então, vou passar a buscar, a orar primeiro, para que eu sinta que isso que eu quero fazer, esse projeto que eu quero fazer, seja a vontade do Senhor. Amém? E deixar na mão dele. Quando a gente orar a Deus para buscar uma fé, né, verdadeiramente no Senhor, nós temos que deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Porque na hora que nós queremos alcançar algo, é porque nós já estamos aflitos diante de alguma coisa. Aquilo que nós queremos alcançar é para resolver o que nós estamos passando hoje. O alcançar de amanhã é para resolver o problema de hoje. Então a gente fica aflito hoje porque sabemos que só vamos alcançar amanhã. Mas nós temos que ter paciência, esperança e fé para alcançar o amanhã, a necessidade de hoje. Porque enquanto não chegar a realização do amanhã, até lá nessa linha reta, vamos ter a necessidade que nós estamos querendo, que não chegou, só vai chegar quando chegar lá no final da linha, né? E esse chegar no final da linha, muitos não querem chegar. Muitos querem agir pelo seu próprio punho, pelo seu próprio jeito, seu intelecto, sua inteligência, e deixam Deus de lado, né? Às vezes por conselho de terceiros, às vezes por orientação de pessoas cegas, espirituais, e terminam se embaraçando e vão se frustrando na vida. Nós temos que aprender, quando usar a fé em Deus, pelo poder de Jesus, nós temos que crer verdadeiramente que aquilo, se estiver na vontade do Senhor, vai acontecer. Amém? E se Ele vê que não vai fazer a sua vontade, né, aquilo que você pediu, Ele vai te responder que você desista disso. E se você não desistiu e Deus colocou tranquilidade no seu coração, persevere nessa fé, que você vai conquistar, né? Aqui falou de situações adversas, mas de situações muito complicadas, né? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, né? O que é que me chama a atenção aqui nesse versículo 5? Da questão de Enoque, né? Quando nós vivemos na terra, irmão, nós temos um projeto de Deus na nossa vida. Não podemos colocar o nosso projeto e apresentar a Deus. Nós temos que pegar o projeto de Deus, olhar para ele e buscar executar pela fé. As condições vai sendo dadas no decorrer da nossa vida. Por que esse versículo me chama a atenção? Porque Enoque, ele creu em Deus, ele viveu esse testemunho na terra. Então, antes da sua morte, antes da sua transladação, que na verdade ele não morreu, foi trasladado, né? Ele foi resgatado por Deus, né? De maneira literal.
ele teve um testemunho na terra de fé com Deus. Então agradou a Deus. A sua vida na terra agradou ao Senhor. Foi tanto que Deus se agradara tanto dele que não deixou ele passar pela morte. Ele foi resgatado pelo poder de Deus e foi transformado num corpo transladado. Como assim a igreja vai ser? Amém? Então, se a igreja viver aqui na terra de forma, de servir a Deus verdadeiramente, do fundo do seu coração, agradar ao Senhor e viver pela fé, agradando o Senhor, vai viver circunstância maravilhosa aqui na terra. Vai vir providências poderosas na sua vida. Amém? Então, Deus tem uma comunhão poderosa com aqueles que têm fidelidade com Ele em relação à fé. Porque a fé é acreditar naquilo que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Então você hoje pode tomar posse daquilo que você está sonhando. Nós temos que determinar. A palavra tem poder. A palavra, há poder em suas palavras. Amém? Então, a palavra ela tem poder. Às vezes você ora, e de repente Deus te dá um estalo e Deus fala assim, fala isso. Aí eu vou falar isso. Senhor, eu quero que isso, a partir de hoje mude na minha vida. Em nome de Jesus. Pronto, quando é com uma semana você está com um problema resolvido. Quando é com um dia você está com o problema resolvido. Quando é com poucos minutos você está com o problema resolvido às vezes. Então, às vezes depende muito da gente. Depende muito da sua posição. Depende muito do seu acreditar, do seu servir, de você agradar a Deus, de você exercer essa fé. Você nunca espere você exercer uma fé diante da bonança, diante das situações na sua vida de solução resolvida. Nunca espere gerar uma fé no seu coração diante de prováveis situações resolvidas. Não, você vai gerar uma fé, geralmente a fé ela vem diante de situações que nós estamos vivendo que o chão saiu dos pés, que a ponte está balançando, que o mar está bravo, que as situações estão adversas. Geralmente nós temos que gerar a fé assim, é porque Deus chegue aí, porque Deus quer que nós verdadeiramente cremos nele. Então, quando nós cremos em Deus, o poder dessa crença, do acreditar no amanhã, do acreditar naquilo que você está sonhando e colocar no altar de Deus, você está tendo fé naquilo que você não conquistou, naquilo que você não viu, no que você não palpou. Então Deus se agrada disso, porque você está crendo verdadeiramente no poder de Deus, em todo o seu poder, que emana do seu trono, da sua glória. Amém? Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca e pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que se segundo é segundo a fé. Então você vê que Noé estava fazendo a arca, irmãos, e muita gente estava fazendo chacota. Às vezes você está construindo algo na sua vida que tem pessoas que acham que você não vai conquistar a sua casa, que você não vai conquistar seu carro, que você não vai conquistar um emprego, que você não vai conquistar uma vida de paz, que você não vai ter isso, não vai ter aquilo, que você é incapaz de lutar pela sua própria salvação. Então não é só posse, é muitas coisas. Que às vezes até você mesmo, às vezes eu vejo pessoas que não acham digno de estar onde Deus quer colocar. Entendeu? Tem pessoas que dizem, não, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de conquistar isso, eu não sou capaz de estar nessa posição. Então eu não posso me auto-diminuir. Porque se Deus está me honrando, eu tenho que aceitar essa honra, porque Deus está tendo, Ele está acreditando, Ele acreditou em mim pelo sangue de Jesus. Amém? Então, os projetos de Deus, eles nos traz constrangimento em relação à nossa crença, ao nosso crer. Porque às vezes pensa que aquilo é para o outro, que aquilo é para fulano, para ciclano. Não. Você tem o poder de Deus na sua vida para você determinar que você pode ser usado por Deus, que você pode conquistar, que você pode alcançar, que você pode ter paz, que você pode determinar na sua vida, na sua família, as bênçãos do céu, e vão acontecer. As pessoas falam um pouco com Deus, ou seja, as pessoas oram um pouco, Nós determinamos pouco na nossa vida, porque a gente fica muito agarrado nos problemas, a gente fica ligado muito na adversidade, calculando o que pode ficar pior, Nós sabemos que pode ficar pior, nós sabemos que o que pode acontecer de ruim, diante de uma situação que já está ruim,
Mas o que Deus quer que a gente faça? Que nós eliminamos isso, determinamos que aquilo vai passar, que ali é só uma fumaça, que nós temos que lutar para romper esse mar, romper essa diversidade, passar por esses espinhos com poder e unção de glória. Amém? Que o dia de amanhã o sol vai raiar e você está lá pronto para lutar com vigor e força. Amém? Cada dia tem sua conquista. A palavra de Deus fala que cada dia tem o seu próprio mal. Então, o dia de amanhã pertence a Deus. Mas hoje, precisa ser gerado no seu coração que você é filho de Deus, que você tem um chamado de Deus, que você tem uma promessa de Deus. Mas tem muitas pessoas que vão pelo que os outros dizem, pelo que os outros acham, né? Está no seu coração? Está no seu coração. E acabou. Amém? Aqui eu quero deixar para você uma ilustração. Se você quiser aprender como se construir uma lareira, basta comprar um manual que ensina a fazê-lo, né? Se você aprender a fazer uma torta, basta consultar um livro de receita. Se você quiser saber como Deus provê sua necessidade, basta consultar o seu manual de instrução. Amém? Qual é o manual? Palavra de Deus. Então muita gente se agarra às pessoas, né? A unção de fulano revela isso, fulano revela aquilo, então eu me agarro nisso. Isso são coisas esporádicas que acontecem na nossa vida. Nós não podemos se agarrar a uma profecia somente, se agarrar só a uma pessoa, duas pessoas, né? Ao patrão, ao emprego. Não, isso é uma coisa passageira na nossa vida. O que fica na eternidade é a palavra de Deus no nosso coração, que isso é que vai executar, né, na base da orientação da palavra, as promessas de Deus na sua vida, né? Então, irmãos, não podemos viver a mercês do que os outros acham ou que os outros fazem para nós, porque nós seremos frustrados, né? Então, quando você conversa muito sobre os seus sonhos, sobre a sua vida para as pessoas, naquela conversa você vai descobrir algumas coisas que você vai pensar duas vezes em sonhar aquilo, porque a pessoa vai trazer algum tópico, alguma coisa, dizendo para você que vai ter impedimento de você receber sua bênção. E Deus não, Deus é já, é agora, e Ele fala a verdade, Ele não tem meio termo. Deus, se você sonhou, está no coração de Deus, você gerou uma fé sobre algo, Ele vai dizer, vá, conquista, foi assim com Davi, né? Davi, eu vou me vencer, Senhor, preciso de quantos homens para vencer essa batalha, né? E ele fala, vá, porque a sua fé, a sua posição está conveniente com o reino do céu. Então, por isso que eu falei aqui que nós temos que agradar a Deus. Amém? Então, eu quero pular para esse tópico, mas também, antes de falar do agradar a Deus, é servi-lo, né? Primeiro vem a fé. Não adianta a gente querer estar diante do Senhor, né? Orando, fazendo campanha, sem fé. E a fé significa determinação, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Ele determinou, Jesus me chamou, Deus me chamou, eu vou para essa terra de promessa, né? Deus te chamou para ser obreiro, vá, mas vá com afinco, com vontade de fazer a obra. Não está fazendo para o pastor Jário nem para o pastor, está fazendo para Deus, né? Quem vai vir um salário do céu para a sua vida, a resposta, a providência, o retorno, né? É o próprio Deus, não é o pastor Jário, não é o pastor fulano ou ciclano que vai te repor aquilo que você, na justiça do retorno da semeadura. É Deus. Eu não posso fazer para Deus na intenção de fazer com a mão que a outra receba, né? Eu faço para Deus por amor, porque Ele é meu Pai e eu quero servir. Mas você pode ter certeza, você nunca vai fazer nada para Deus sem ter uma resposta de providência dele. Porque Deus jamais deixará os seus filhos de mão vazia diante de um amor verdadeiro para com ele. Amém? Em 1 Coríntios 15:58 fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quando Enoque estava na terra, ele trabalhava para Deus. Quando Noé estava na terra, ele trabalhou para Deus, fazendo a arca para colocar a sua família. Quando Abraão saiu da terra dos pais e foi para a terra para onde não sabia para onde ia, era a obra de Deus. Ele estava sendo chamado para uma grande obra, né?
para um grande testemunho para a nação, né? Para ser colocado como um dos pilares do cristianismo lá mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Já era uma obra de Deus. Deus está te chamando para você executar uma grande obra. Amém? Que seja numa empresa, que seja numa faculdade, que seja na igreja, né? Que seja estabelecer alguma coisa na sua família de especial. Tudo para Deus ele transforma em obra, ele transforma a favor do testemunho dele aqui na terra. Mas ele quer te usar, mas você precisa ouvir Deus, você precisa confiar em Deus, precisa confiar em Deus, não é no homem, é em Deus. Amém? E ter um manual que a gente precisa todos os dias, a orientação de Deus, que é a palavra de Deus. A profecia é bom? É. Deus revelar é bom? É. Deus trazer a providência de posse é bom? É. Mas o que traz a base, o que te estrutura, o que traz orientação, o que te faz você construir é o manual que é a palavra do Senhor. Amém? Então, se você lê a palavra e fica só na leitura e não traz para dentro de você, é como se você lê uma revista e tem informação. Você está informado, né? A Bíblia não é só informação. A palavra de Deus não é só informação. É informação, é conhecimento daquela informação, é trazer e gerar no coração essa palavra para viver ela. Não vem com essa história que muita gente está dizendo aí, que Deus não vai cobrar de nós muitas coisas, porque Deus não vai cobrar a humanidade, as pessoas, os pastores, os membros, os cristãos ao pé da letra. Vai sim. Deus não quer uma igreja pela metade. Deus quer a igreja por inteiro. Ah não, eu vou fazer até aqui. Daqui para lá eu não dou conta, porque Deus não pode me cobrar ao pé da letra como está na palavra. Deus vai cobrar. Amém? Porque se Deus fosse pela metade, não teria sentido ele ser santidade, né? A santidade de Deus vem pela sua justiça, pelo seu poder pleno, né? A justiça de Deus não é pela metade, a santidade de Deus não é pela metade, a providência de Deus não é pela metade, nós não queremos Deus pela metade, então Ele quer nós por inteiro. Ele quer a compreensão da sua palavra e vivê-la por inteiro. Não podemos, Deus não vai me cobrar se eu casar 3 vezes, né? Porque a gente não dá conta, né, de ficar só num casamento, porque tem a diversidade, e aí Deus não vai me cobrar no pé da letra. Vai sim, Ele quer que você ouça, viva, pratique o manual dele ao pé da letra, porque é ao pé da letra que nós vamos entrar no reino do céu, porque pela metade ninguém vai entrar lá não. Amém? E isso é para a conquista da salvação. Glória a Deus. Então nós estamos falando da fé. Amém? Então, imaginou Deus chegar para você agora e te levar para uma terra que você não conhece? E lá Deus vai colocar todas as providências nas suas mãos. Mas por que Deus colocou as providências na mão de Abraão? Porque ele obedeceu, porque ele creu, porque ele gerou fé, porque ele confiou em Deus verdadeiramente. Ele entregou a vida para Deus. Faça a tua vontade, eis-me aqui, está aqui minha esposa, vamos junto. Peguei meus animais e desci para a terra que Deus mandou eu ir. Não sei nem onde é, mas eu vou. Amém? Então, aonde Deus está te mandando que você está com medo de ir? Amém? Não tenha medo. É Satanás que está mandando ir? É o homem que está mandando ir? Então não pode ir não. Agora, se for Deus, pode ter certeza. Se Deus está mandando você ir, as bênçãos, providência, a provisão, amém? A plena paz de Deus vai acontecer no seu lar, na sua vida, amém? Se entregue para o Senhor, sirva a Deus, tenha fé nele. Mais um versículo aqui sobre servir a Deus. Eu quero passar para agradar o Senhor também, uma palavra de agradar ao Senhor, amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? 1 Coríntios 15, 58, amém? Em Romanos 11, se você que estiver anotando, em Romanos 11, 12, 11, não sejais vagarosos no cuidado, né? Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Não seja aquela pessoa que vai se arrastando para a igreja. Claro que tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está com muita diversidade, mas vá para a igreja com alegria, mesmo cansado. Amém? Em João, no Evangelho de João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem falou isso? Jesus. Amém? Então, irmãos, se nós servirmos a Jesus, Deus é que vai honrar. Se a gente servir o homem, ninguém vai te honrar.
né? Porque tem gente que vai para a igreja, começa a fazer a obra de Deus e acha que está fazendo para o pastor. O pastor não vai honrar ninguém, não. Amém? Homem não honra homem. Quem honra o homem é Deus. Porque quando eu faço para Deus, Ele que vai vir com a sua justiça de providência na minha vida, né? Através do homem, Deus usa o homem, que seja o pastor, para reconhecer que você é uma atalaia de Deus, usada pelo Espírito Santo. É diferente. Amém? Então, em Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Nós temos que gerar fé no nosso coração para conquistar as coisas aqui na terra e em especial a nossa salvação. Pela fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A sua cura, a libertação da família, a sua prosperidade. Você já pode contemplar você recebendo as suas bênçãos. Você já pode contemplar você recebendo a sua cura, né? Que assim que alguém estiver doente. Você pode contemplar a sua prosperidade terrena. Você pode contemplar os seus filhos sendo abençoados. Isso tudo gera fé. Tudo é fé. Mas para gerar fé tem que ter um projeto, não é simplesmente ter uma fé na cabeça do nada, né? Então, precisa ser fiel ao Senhor, né? No versículo Mateus 25, 21, e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bem fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então, irmãos, ter fé em Deus, ser fiel ao Senhor, amém? Servir a Deus é trabalhar, servir para quê e para quem? É servir as pessoas, é servir ao próximo. Jesus veio para servir a humanidade, para trazer o derramamento do seu sangue na cruz para a nossa salvação, para trazer sobre nós a providência, né? Sobre aquilo que a gente não tem poder de executar, que chega o limite na nossa vida. Deus vai, envia a providência espiritual e nós conseguimos receber de Deus a providência pela fé, daquilo que você não consegue fazer mais. Já perdeu as forças, já não dá mais, Senhor, eu não aguento mais. Ali vai ser gerada uma fé. Lembra que eu falei que a fé ela não é gerada em cima de um conforto, em cima de uma rede, de um sofá. A fé ela é gerada em cima de situações adversas. Que é necessária essa fé como se fosse é uma pista, é uma estrada de base para você seguir diante das lutas, né? O asfalto é a fé. E você está ali como uma locomoção que vai andando pelo poder dessa fé que está nos seus pés, que está no seu coração, que está sendo criada aquela via, aquela estrada para alcançar o que você deseja. Mas aqui tudo ali é formado por Deus. Amém? Tem um princípio. Quem é o princípio? Deus, Jesus. Amém? Então a gente acha manual para tudo, né? E para a vida é a palavra de Deus. Para que seja construído, tem uma construção na sua vida de realizações, né? Porque tem muita gente que vive na igreja, ou então vive uma vida, se fora da igreja, baseada no que espera dos outros, né? Baseada no que o outro vai conquistar, eu vou tentar porque ele conquistou. Não, você vai tentar porque Deus colocou um projeto no seu coração, você gerou uma fé e você vai lutar em Deus, né, pedir para Deus lutar contigo naquela causa. Ele vai na frente, como foi para Moisés, para chegar na terra prometida. Então Moisés virou para Deus e falou: se o Senhor não for na frente, daqui eu não arredo o pé. Então, se tem um projeto de Deus na sua vida, ele vai executar. Amém? Porque ele tem todo o poder que emana do céu, vem de Deus. Eu quero falar aqui para os irmãos, amém? A segunda parte aqui, que a primeira foi sobre a fé, a segunda é servir a Deus, né? Mais um versículo aqui sobre servir a Deus, né? Quero ler aqui o versículo de 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém?
Então, a palavra de Deus nos ensina a executar a obra de Deus na nossa vida. O que Ele colocou nas nossas mãos como dom, como direção, vai ser executado. Amém? Eu quero falar para os irmãos que Deus nunca chama desocupado, Deus nunca chama pessoas preguiçosas, Deus nunca chama pessoas com achismo, com julgamento, para executar a obra dele. Porque a obra de Deus, ela tem que ser feita com amor, em primeiro lugar, fé e santidade. Amém? Então, se não tem santidade, buscar. Se não tem amor, praticar este amor, para que seja gerado no coração, buscar a fé em Deus, para que seja gerado tudo isso. Amém? Se Deus chamou, prepare seu coração, prepare sua vida para servir a Deus nesses tópicos. Amém? Após o Senhor, vosso Deus, andareis e ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvirei, e a ele servirei, e a ele vos achareis. Deuteronômio 3 e 4. Amém? Então, servir a Deus é uma questão de fé, né? Então, para servir, precisa ter fé. Para receber as providências, para receber a orientação, para receber a direção de Deus. Você vê que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. E Deus não prometeu um hotel na estrada, Deus não prometeu carruagem, Deus não prometeu um palácio onde ele chegasse, Deus não prometeu rios, né, de águas correntes com terras férteis. Não, Deus gerou na fé no coração dele e ele teve a obediência, foi à terra que Deus mandou e sabe como ele foi vivendo lá? Debaixo de tendas, né? Mas ali tinha um grande projeto de Deus, né? Uma execução de Deus na vida dele. E ele recebeu muito mais além de que isso. Então, às vezes, nós olhamos pelos nossos olhos oculares as coisas terrenas aqui que Deus pode dar para nós, e às vezes Deus quer dar outra coisa. E às vezes nós queremos que essa outra coisa não venha para nós porque achamos que não é legal para nós. Mas quem está dando é Deus. Se Ele está dando é porque é bom, né? Porque Ele sabe todas as coisas. Então, não recuse aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, porque eu e você acha que não é conveniente com a nossa vida. Amém? Se não é conveniente, quem sabe é Deus, e Ele não vai colocar o que não é conveniente. Então, agradar a Deus, irmãos. Primeiro, a fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Assim a gente falou aqui, né, em Hebreus 11, né? Em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, primeiro gerar fé no coração, ter o objetivo sobre aquela fé, executar, buscar a execução daquele sonho, né? E aí a fé é gerada em cima daquele projeto. Isso nós estamos agradando a Deus, pela fé nós estamos buscando o Senhor, e assim nós vamos servi-lo. Eu vou para a igreja, independente que eu estou com dinheiro no bolso ou não estou, né? Eu vou para a igreja, independente que tenha 2 pessoas ou 3. Eu vou para a igreja, eu não sei o que vai ser pregado, mas o que for pregado serve para mim, porque Deus mandou ir lá ouvir, né? Eu vou fazer a obra de Deus na casa do Senhor ou fora dela, porque Deus assim determinou no meu coração, estou fazendo por amor. Então, eu não estou fazendo pelo que Deus vai me dar, eu estou fazendo pelo que eu amo a Deus, pelo que Ele é na minha vida. Amém? Então, a fé é gerada assim. Eu faço no que está nas minhas mãos, nas minhas posses, nas minhas condições, pela minha fé que está ali. No pouco estou fazendo, e Deus colocará no muito. Não foi falado aqui? Amém? Então, irmão, agradar a Deus é o quê? Pois sempre faço o que lhes agrada. João 8, 29. Esta é a força motivadora da minha vida cristã. Viver para agradar o Pai. Fazer sempre as coisas que lhe dão prazer, né? Porque tem coisas que a gente quer fazer para nós mesmos e desagradar a Deus. Então nós temos que servir a Deus, ter fé em Deus e agradar a Ele, né? E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. 1 João 3, 22, né? As respostas às orações estão condicionadas a fazer o que agrada a Deus. Se minha oração não tem sido respondida, preciso agradá-lo mais.
pois sei que seus olhos estão sempre sobre mim, né? Então, às vezes, tem pessoas que não estão agradando a Deus, está orando e não está agradando o Senhor, nas atitudes, na conversa, nos pensamentos, no julgamento, contra o próximo, contra o seu irmão. Então, irmãos, feche a boca diante de situações na sua frente, que você não precisa abrir a sua boca para dar a sua opinião. Abra a boca para louvar a Deus, orar ao Senhor, amém, pedir perdão, se arrepender, porque assim estaremos guardando as nossas promessas. Estaremos preparados, sendo preparados para receber as promessas e as bênçãos de Deus. Amém? Alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Hebreus 11:5. Este é o desejo do meu coração. Minha ousada ambição recebe igual testemunho de que agradar a Deus com minha vida, com o meu tempo, com os meus talentos, com o meu dinheiro, com tudo que eu tenho. Amém? Então, irmãos, agradar a Deus é tomar uma decisão que a sua vida é regida por Deus e a minha todo o tempo, toda hora. Ah, eu vou fazer isso aqui depois. Ah, eu estou assim assado. Ah, fulano faz isso por mim. Ah, eu tenho essa obra, mas eu estou assim assado, não vai dar para fazer. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama desocupado, Deus não chama pessoas que estão incondicionalmente, que estão sem condições em relação à sua vida de fazer algo para Deus. Amém? Então, Deus chama as pessoas ocupadas, Deus chama as pessoas que não são preguiçosas, Deus chama as pessoas que Ele pode confiar algo nas suas mãos. Por que Ele chama essas pessoas? Para executar aquilo que Ele quer na minha vida. E Deus, às vezes, irmão, quer liberar uma bênção tão grande na minha vida e na sua vida, mas por a gente não querer servir verdadeiramente, por a gente não ter fé, por a gente não agradar a Deus, as bênçãos ficam retidas, né? Então, Israel, se você ler lá o Velho Testamento, você vai descobrir em várias situações dos profetas que Israel ficou retida essas bênçãos, né, por não obedecer à vontade de Deus. Né? Deus não perguntou se era camponês, Deus não perguntou se era rei, Deus não perguntou se era um peão de obra, Deus não perguntou se era qualquer pessoa humildes, né? Se era intelectual, se era fraco de inteligência. Deus chamou e pronto. Deus queria abençoar aquelas pessoas, o seu povo. Né? Deus, quando tirou o povo do Egito, tinha pessoas que não sabiam ler, tinha as pessoas que eram crianças, tinha pessoas que eram velhos, mas Deus queria voltar na terra prometida. E as pessoas, às vezes, barram o que Deus quer fazer porque elas limitam as condições das suas vidas e apresentam a Deus. Eu estou no limite do meu trabalho, eu estou cansada, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não quero fazer isso porque eu não vou dar conta. E com Deus não é assim, sabe por quê? Porque a nossa força vem do Senhor, né? Quantas vezes na minha vida, eu fazendo a obra de Deus, eu estava esbaforido, cansado, e ali eu já estava nas últimas, e de repente Deus me dá um refrigério, dá um escape, mas a obra não para, né? E Deus sempre me honrando, Deus sempre trazendo a providência, Deus sempre... Por quê? Pela fé, pelo servir, né? Para fazer de tudo para agradar o Senhor, porque a partir do momento que eu desço as águas, a minha posição é agradar a Deus, acima de todas as coisas. Por isso que está escrito no primeiro mandamento, amar ao Senhor acima de todas as coisas. O que é amar ao Senhor acima de todas as coisas? É uma pergunta profunda, mas é uma resposta a ver no nosso coração muito simples. Amar simplesmente, pastor. É amar. Não, amar tem um peso muito grande diante de Deus. Por que tem um peso? Porque abaixo dessa palavra amar tem muitas coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é acima do cansaço, é acima da diversidade financeira, é acima dos apontamentos, é acima do achismo, é acima do julgamento, é acima do trabalho, é acima da família, é acima de tudo, entendeu? E aí é onde as pessoas começam a fugir disso, e aí começam a ter frustrações, e começam a perder a fé, e começam a achar que Deus não está fazendo. Está sendo uma posição, irmãos, que Deus não vai se agradar disso, amém? Então toma a sua posição, determine, amém? Quando a gente às vezes está cansado de trabalhar para o homem, e amanhã um dia de segunda-feira, você dá vontade de ligar para o patrão e dizer assim, ó, pode tirar meu nome aí da lista, me bota meu nome no RH, que eu quero minhas contas, não quero saber desse negócio de ficar trabalhando não, que eu quero que eu solta a vida, né? Mas a gente faz o quê? Levanta, toma um café, toma um banho, veste a roupa
e vai trabalhar, né? Quando é de tarde já está com outros pensamentos, já passou aquilo, né? Por quê? Porque você não tem outra opção. Então você vai ou não vai. O vai ou não tem, né? E com Deus? Com Deus, não, com Deus eu não vou hoje não. Com Deus eu não tenho obra com Deus esse ano não. Eu não tenho obra com Deus esse dois. Primeiro eu vou resolver minha vida, né? E a gente pensa que tem outra opção. E quando chega lá na frente, Deus vai chegar bem na nossa frente assim, agora nós estamos aqui, eu e você, cadê a obra? Cadê o meu servir? Cadê o primeiro mandamento? Né? Cadê a sua fé? Deus vai cobrar, né? E aí vem a frustração, vem a decepção, né? Vem o arrependimento. Então, irmãos, a nossa vida aqui na terra é passageira. Quer receber as bênçãos do céu? Quer ser agraciado por Deus? Então, tenha fé a Ele em espírito e em verdade. Continuando aqui para a gente encerrar, né? As respostas às orações estão condicionadas a fazer o que agrada a Deus. Se minha oração não tem sido respondida, preciso agradá-lo mais, pois sei que seus olhos estão sempre sobre mim. Amém? Então Deus quer mais da gente, Ele quer que a gente cada vez se aperfeiçoe no seu poder. Alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Hebreus 11:5. Este é o desejo do meu coração, minha ousada ambição, receber igual testemunho de que agrada a Deus com minha vida, com o meu tempo, com os meus talentos, com o meu dinheiro, com tudo que eu tenho. Porque tudo que nós temos é de Deus. Amém? Ele pode dar, ele pode tirar. Ninguém é autossuficiente de segurar o que tem. Ninguém é autossuficiente para não ser substituído. Então Deus pode fazer tudo acontecer na nossa vida, tanto positivo pela obediência, pela fé, e tanto negativo pela desobediência, pela falta de fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Como só é possível agradar a Deus pela fé. Viverei com ousadia pela fé. Como? Vivendo pela fé no Filho de Deus. Né? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos em Romanos 10:8. Né? Da fé que pregamos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, né? Então, irmãos, a palavra, há poder nas suas palavras. Tem que aprender isso, amém? Se você determinar, vou fazer isso pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, me conceda isso, amém? Que as pessoas às vezes determinam um pouco nas suas vidas. E as coisas ficam cambaleando, as coisas ficam levando, prolongando as coisas, né? Protocolando e levando, empurrando. Determine, né? Fale, Senhor, não aguento mais isso, tal. Mas tem coisas que a gente diz que não aguenta, mas na verdade é o projeto de Deus que a gente está dizendo que não aguenta. Aí não dá certo. Por exemplo, eu como pastor da igreja, Deus, eu não aguento mais essa obra, eu não aguento mais essa igreja. Aí não dá certo não, porque eu estou pedindo para Deus eliminar um projeto dele que já foi executado lá 8 anos atrás, que é para prosseguir, prolongar, que é para crescer, que é para trazer pessoas ao crescimento, à salvação. É um projeto que foi implantado na minha vida, né? Que é a igreja, eu sou o anjo da igreja colocado por Deus, e eu quero eliminar isso. Você é missionário, você é diácono, você é obreiro, né? Está dizendo para Deus que não aguenta mais a obra? Não vai dar certo, porque Deus não vai aceitar isso. Ele não aceitou de nenhum discípulo, nenhum profeta, essa situação. O profeta estava lá embaixo do carvalho, dizendo para Deus que queria a morte porque não ia mais fazer obra por causa da perseguição de Jezabel. O que aconteceu? Deus fez ele andar 40 dias e 40 noites para chegar em Damasco. Né? Quer dizer, a obra não tinha nem começado. Então não adianta falar para Deus que não aguenta mais isso. O que adianta falar para Deus, Senhor, me dá força e fé para que eu tenha vigor como a águia, visão de águia, força de um leão, para conquistar mais e mais, e o Senhor me dá força diante das fraquezas. A oração, para quem é servo, para quem tem a obra nas suas mãos, é essa. A oração de dizer que não aguenta, que não vai deixar, isso aí não resolve não, meu filho. Pode esquecer. Amém? Há poder em suas palavras para quê? Para que você determine que haja cura, para que você determine que seu trabalho seja diferente, para que você arrume um emprego de excelência conforme está no seu coração, que Deus venha conceder isso. Há poder na palavra que você tenha paz, tenha uma cura interior, que você se liberte de algum mal.
há poder na palavra que você prospere, que você consiga ser abençoado financeiramente para ajudar o próximo, para você crescer, para você alcançar as maravilhas aqui. Amém? Ou procura agradar o homem? Se estivesse agradando aos homens, né, não seria servo de Cristo. Então, não agrade a homens, né? Como Cristo verdadeiro busco, acima de tudo, agradar ao meu Senhor. Não obedeçais aos vossos senhores, apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6,6, né? Também está lá em Gálatas 1,10. Então, irmãos, agradar o homem, tem gente que confunde. Por exemplo, o pastor coloca norma na igreja e as pessoas não querem obedecer. Aí eles pensam que a norma é para agradar o pastor. Não, é para organizar a igreja, para ter um equilíbrio, uma direção de organização daquela instituição para as pessoas receber, né, as providências em determinado lugar dentro daquela obra. Agradar o homem é fazer algo que venha suprir o desejo carnal daquele homem. Agora, agradar a Deus é fazer a vontade do Senhor diante de situações que Ele determinou na nossa vida, né? E agradar a Deus tem momentos que é difícil. Por quê? Porque às vezes Ele quer que você agrade Ele e às vezes numa situação que você está vivendo difícil na sua vida financeira, no seu cansaço, na sua vida, em todas as áreas. Por isso que eu falei lá que Deus fala na sua palavra que Ele não quer covarde no reino do céu. Porque Ele não se agrada de covarde, não se agrada de preguiçoso, não se agrada de pessoas. Porque quando a pessoa recua e não quer fazer o que Deus determinou para servir a Deus, ter fé em Deus, se chamam pessoas covardes, né? Ele inventa qualquer coisa na sua vida ou contra alguém para não fazer o que Deus mandou. Isso se chama covardia, né? Eu não posso deixar de fazer a obra porque fulano olhou de cara feia para mim, porque fulano não fez o que eu pedi para fazer. Não, eu estou servindo a Deus, não é o homem. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se a igreja fizer a vontade de Deus, o pastor vai se agradar, né? Se o pastor fizer a vontade de Deus, o Espírito Santo vai se agradar. E a igreja começa a prosperar, começa a crescer, começa a pegar o rumo da linha da conquista da terra prometida e levar as pessoas à salvação. O meu compromisso como pastor é levar o conhecimento, o ensinamento, a orientação às pessoas para que elas tenham o caminho da salvação, né? E o do obreiro, a mesma coisa. Do pastor, do evangelista, do presbítero, missionário, de todos nós, é o caminho, né, para a salvação eterna. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, no que é bom para edificação, pois também Cristo não agradou a si mesmo, né? Então, quando nós estamos num casamento, nós estamos agradando a pessoa secundária, quer dizer, o cônjuge. Quando nós estamos no casamento, estamos agradando nossos filhos. Quando nós estamos numa igreja, nós estamos agradando o rebanho. Quando nós estamos no trabalho, nós estamos agradando o nosso chefe. Quando nós estamos em outra parte secular, alguém nós temos que agradar. Porque às vezes nós queremos só ser acariciado, receber carinho, receber abraço, abraçar, aperto de mão, receber visita. A gente quer receber visita direto, né? Mas a gente visitou alguém? A gente já foi na casa de alguém e falou: ô fulano, você está bem? Como é que você está? A gente quer ser amado, mas a gente está amando alguém? A gente está preocupado, quer que as pessoas se preocupem conosco, mas a gente está preocupado com alguém? Então a gente sempre quer ser servido e nunca quer servir. Então é o homem que busca essa posição de querer ser servido e não servir. E Deus não se agrada disso, porque Jesus veio para servir. E Ele quer que que as pessoas que estão ao seu redor façam a mesma coisa. Que segue esse conceito e façam a mesma coisa, né? Romanos 15, de 1 ao 3. Agradar a Deus significa deixar de agradar a si mesmo, né? E isso, às vezes, para muitas pessoas é difícil. A fim de servir aos outros no lugar de Cristo. Então, Cristo veio para trazer sobre nós, irmãos, uma posição de servir, uma posição de amar a Deus acima dessa posição, desse chamado, dessa missão, né? Pois assim disse o Senhor: escolhem aquilo que me agrada. Isaías 56, 4.
Escolherei fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Portanto, quer comais, que bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E tudo o que fizerdes, por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus e Pai. Né? E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que serve. Né? Colossenses 3, 23, 24. Então, irmãos, a nossa vida aqui na terra é servir a Deus a partir do momento que você passa a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Servir a Deus é servir as pessoas. Nunca espere servir para ser servido, né? Porque quando a gente espera ser servido, é porque a gente está fazendo na posição de fazer para receber, né? Não, nós temos que fazer a posição de fazer sem haver para quê nem para quem. Porque a posição que Deus nos dá é ter fé, servir e agradar. Agradar a Deus é fazer a sua vontade através das nossas atitudes para com o próximo. Sem ver para quem e para quê, porque as pessoas, nós olhamos, talvez elas não mereçam, né? Talvez a gente não mereça a provisão de Deus, mas Ele manda pela sua misericórdia, pela graça. E a gente olha para as pessoas e acha, esse merece, esse não merece. Não, esse aqui não merece, esse aqui merece. E o sol vem para todos, a chuva vem para todos, né? A terra está para todos plantar, né? Vai de quem tem a fé, de quem serve e de quem obedece, né? E de quem pratica a vontade de Deus. Muitas pessoas têm a possibilidade, já estou encerrando, têm a possibilidade de receber grandes bênçãos na sua vida. Providência de Deus, alegria, paz, provisão do céu, mas eles ficam presos no achismo, no julgamento, né? Porque aquilo não é nosso, irmãos. O julgamento não é nosso, o achismo não é nosso, nada disso faz parte da igreja, porque Jesus não permite que a igreja entre em julgamento sobre o próximo. A igreja permite, pela palavra de Deus, pelos princípios, a gente amar o próximo, independente e incondicionalmente, como Jesus nos amou incondicional, né? Então, a promessa de Deus sobre a nossa vida é uma condição, né? Eu sempre falo que Deus, para operar na vida de uma pessoa, tem uma condição. A condição é de obediência, né? De ter fé, de crer, de servir a Deus, né? Não é porque eu creio, não é porque eu tenho fé, não é porque eu sirvo a Deus, não é porque eu sou obediente à palavra que as coisas vão chegar num passo de mágica, né? Elas vão ter caminho aberto para chegar na minha vida, com certeza. As pessoas que não têm isso vão sofrer mais, vão demorar mais, se não tomar a posição que a Bíblia pede, vão morrer sem receber a provisão de Deus, em especial a salvação. Se não crer em Jesus, não ter fé em Jesus, a salvação ficará comprometida, né? Nós estamos falando aqui de conquista, de fé. Você vê que Enoque foi trasladado pela sua fé, ele foi trasladado, porque ele executava a obra de Deus na terra com excelência, né? Então, irmãos, Abraão conquistou a terra prometida, né? Aquela terra onde ele estava, ele foi gerado ali uma riqueza, porque ele obedeceu a Deus. Tudo você vê que tem uma condição, né? Noé foi resgatado deste mundo e levado a fazer uma arca para salvar sua família e sua vida pela fé em Deus. E a provisão de Deus veio, uma coisa sobrenatural. Naquele tempo não havia chuva, havia orvalho, e veio a chuva, né? Veio a tempestade, e ali ele salvou a sua família pela fé em Deus. E dali ele, quando chegou na terra firme, fez um altar para o Senhor. Você vê que ele ali tem o quê? Tem um servir, quando ele fez a arca, ele estava fazendo uma obra. Quando ele fez o altar, quando a arca encostou na terra, ele estava fazendo uma obra. Então você vê que tudo se resume na obra de Deus na terra, né? Aquilo que Deus não vai fazer aqui por nós, nós fazemos e Deus dá força para a gente fazer. Mas se a gente se acovardar, Deus começa a reter as coisas na nossa vida, as coisas começam a ficar mais difíceis, amém? Então o que eu quero deixar para os irmãos hoje, nessa palavra, que seja gerado no seu coração a fé, servir a Deus verdadeiramente, amém?
sem olhar para o homem, dizendo que não vai, né? Do seu coração dizendo que vai servir ao homem, não, você vai servir a Deus, né? E agradar o Senhor. Termina agradando a Deus em todas essas posições e você pode ter certeza que as bênçãos, as providências de Deus chegarão na sua vida. Amém? E, em especial, através do sangue de Jesus, a sua salvação. Amém? Em Apocalipse 20:15, diz que a palavra do Senhor diz que aquele que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, hoje, eu peço a Deus que toque no seu coração, que você venha tomar a decisão de servir a Deus verdadeiramente e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, você que não tem uma comunhão com Deus verdadeiramente pela palavra. Amém? Eu quero agradecer por essa palavra, por essa oportunidade. Amém? O tempo já está acabando. E quero anunciar para os irmãos que moram aqui na Ceilândia, que nós estamos no nosso culto na Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, na QNN2, Conjunto B, lote 45, na Ceilândia Sul, os cultos às 15 horas, amém? De oração, de ministração e louvor, nas terça-feiras, às 15 horas, e nas quarta-feiras, às 19h30, também, ministração da palavra, né? E louvor e oração pela vida daqueles que ali for, amém? E quero agradecer os irmãos que estão participando dessa live, né? Parte do seu irmão Elza, da irmã Joelma, senhora Márcia e outros irmãos que aí estão participando nesta noite. Que Deus abençoe, vamos continuar orando, ore pelo pastor, ore pelos irmãos da igreja, pelos aqueles que estão fracos, que estão abatidos, que estão perdendo a visão da salvação, amém? Ore pelo seu irmão nas suas orações de madrugada ou quando você for deitar hoje. Que Deus abençoe essa semana na sua vida, no seu trabalho, que Deus traga as soluções, que seja gerado no seu coração a fé da conquista, mesmo pelo aquilo que você não sente, não apalpou, mas você tem certeza que você vai conquistar em nome de Jesus, amém? A diaconisa Udalice também agradeço a participação e outros irmãos aí em nome de Jesus, amém? Então, vamos fazer a oração final. Pai querido, em nome de Jesus, que Deus abençoe o teu ser, dê uma boa noite de sono, um bom descanso, que a paz do Senhor esteja sobre cada lado deste Brasil, da nossa igreja, Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, as crianças, os jovens, seja revigorada as suas forças, os músicos, Senhor amado, os departamentos de louvor, que o Senhor venha abençoar cada líder, cada liderança, cada obreiro, que o Senhor venha derramar uma unção sobre o altar, sobre o coração da igreja, que é o templo do Espírito Santo. Toma o nosso país, a nossa nação, livra dessa pandemia. Pai querido, Deus poder, Deus de glória, que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, Deus de poder, os agentes de saúde que estão na batalha contra essa pandemia, Senhor, que o Senhor dê força, as famílias sejam protegidas, que venha a providência das tuas mãos, do teu trono, Pai. Pai, sobre esta causa dessa pandemia pelo mundo afora, que seja resolvido esse problema pelo poder do sangue de Cristo. Eu te peço, Pai, pela nossa nação, pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, pela Presidência da República, por tudo que aqui rege esse Brasil. Eu te peço, Pai, pelo presidente, que o Senhor dê direção e sabedoria, pelos aqueles que foram eleitos, Senhor amado, os governadores, os prefeitos, Pai, em especial, Senhor amado, os prefeitos agora nessa eleição, que o Senhor venha trazer sobre eles a direção do Espírito Santo de Deus, que a nossa nação seja guardada e protegida pelos princípios da palavra de Deus, e assim possamos ter a vida e vida em abundância até a vinda de Cristo, e nos livra do anticristo, livra, Deus, o poder dos laços malignos dessa terra, que o Senhor nos guarde da morte de todo mal. E nós cremos na salvação e na vida do Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Uma boa noite de sono para o nosso Brasil afora e para os irmãos, e assim seja abençoado o vosso povo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Fica na paz do Senhor.